Seção 5. A negação de Deus. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. Depressão significa que renegaste a Deus. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. Não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade, e nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto, assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. Não te esqueças, porém, de que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção, e acreditarás que outras pessoas e não tu fizeram isso a ti. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a eles. Não lhes atribuas a tua negação da alegria, ou não poderás ver neles a centelha que traria alegria a ti. É a negação da centelha que traz depressão, porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, estás negando a Deus. A aliança à negação de Deus é a religião do ego. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Mas considera o que isso significa para ti. A não ser que tu estejas doente, não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te-ia possível querê-los. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Esse é o oferecimento que o teu Deus exige, porque tendo-o feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a sua vontade. O ataque a Deus fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai, e na sua depressão fez o Deus da depressão. Essa foi a sua alternativa para a alegria, pois não queria aceitar o fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No entanto, o filho é impotente sem o pai, que é a sua única ajuda. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses, o que fizeste seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Como não fizeste a ti mesmo, não precisas te preocupar com nada. Os teus deuses não são nada, porque o teu pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como teu Criador, assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento e, portanto, não poderia ter sido criada. Filho de Deus, tu não pecaste, mas tens estado muito equivocado. No entanto, isso pode ser corrigido, e Deus te ajudará sabendo que não poderias pecar contra ele. Tu o negaste porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te de que o que negas tens que ter em algum momento conhecido, e se aceitas a negação, podes aceitar o seu desfazer. O teu pai não te negou. Ele não se vinga, mas te chama para retornar. Quando pensas que ele não respondeu ao teu chamado, és tu que não respondeste ao seu. Ele chama por ti de toda parte da filiação, devido ao amor do pai por seu filho. Se ouves a sua mensagem, ele te respondeu, e tu aprenderás com ele se escutares corretamente. O amor de Deus está em tudo o que ele criou, pois seu filho está em toda parte. Olha com paz para os teus irmãos, e Deus virá correndo para o teu coração em gratidão pela tua dádiva a ele. Não procures a cura no Deus da doença, mas só no Deus do amor, pois a cura é reconhecê-lo. Quando reconheceres, terás o conhecimento de que ele nunca deixou de reconhecer-te, e que no seu reconhecimento de ti está o teu ser. Não estás doente e não podes morrer, mas podes te confundir com coisas que podem. Lembra-te, porém, de que isso é blasfêmia,
pois isso significa que estás olhando sem amor para Deus e sua criação, da qual ele não pode ser separado. Só o Eterno pode ser amado, pois o amor não morre. O que é de Deus é dele para sempre. E tu és de Deus. Iria ele permitir que ele próprio sofresse? E iria ele oferecer ao filho qualquer coisa que não fosse aceitável para ele? Se aceitares a ti mesmo, tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Entretanto, para isso, tens que reconhecê-lo como teu Criador, não porque vais ser castigado de outro modo, mas meramente porque o teu reconhecimento do teu Pai é o reconhecimento de ti mesmo tal como és. Teu Pai te criou totalmente sem pecado, totalmente sem dor, totalmente livre de qualquer tipo de sofrimento. Se o negas, trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria, porque é livre. Tu não te das conta do quanto tens negado a ti mesmo e do quanto Deus, em seu amor, queria que não fosse assim. No entanto, ele não quer interferir contigo, pois não conheceria o seu filho se esse não fosse livre. Interferir contigo seria o mesmo que atacar a si mesmo, e Deus não é insano. Quando negas, tu estás insano. Tu quererias que ele compartilhasse a tua insanidade? Deus nunca deixará de amar o seu filho, e o seu filho nunca deixará de amá-lo. Essa foi a condição da criação do seu filho, fixada para sempre na mente de Deus. Conhecer isso é sanidade, negar isso é insanidade. Deus se deu a ti na tua criação, e as suas dádivas são eternas. Tu te negarias a ele? A partir das tuas dádivas a ele, o reino será devolvido ao seu filho. Seu filho excluiu-se da sua dádiva, recusando-se a aceitar o que tinha sido criado para ele e o que ele tinha criado em nome de seu pai. O céu espera pelo seu retorno, pois foi criado como a morada do Filho de Deus. Tu não estás em casa em nenhum outro lugar, nem em nenhuma outra condição. Não negues a ti mesmo a alegria que foi criada para ti em troca da miséria que fizeste para ti mesmo. Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizeste. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem pecado, é blasfêmia percebê-las como culpadas. Se Deus conhece suas crianças totalmente sem dor, é blasfêmia perceber sofrimento em qualquer lugar. Se Deus conhece suas crianças totalmente alegres, é blasfêmia sentir depressão. Todas essas ilusões e as muitas outras formas que a blasfêmia pode tomar são recusas de aceitar a criação tal como ela é. Se Deus criou seu Filho perfeito, é assim que tens que aprender a vê-lo para aprender sobre a sua realidade. E como parte da filiação, é assim que tens que ver a ti mesmo para aprender sobre a tua. Não percebas nada do que Deus não criou, ou o estás negando. A sua é a única paternidade, e ela é tua só porque ele a deu a ti. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas às tuas criações são como as suas, porque são dadas em seu nome. É por isso que as tuas criações são tão reais quanto as suas. Entretanto, a paternidade real tem que ser reconhecida, se é que se há de conhecer o filho na realidade. Tu acreditas que as coisas doentes que fizeste são as tuas criações reais, porque acreditas que as imagens doentes que percebes são os filhos de Deus. Só se aceitares a paternidade de Deus é que terás qualquer coisa, porque a sua paternidade te deu tudo. É por isso que negá-lo é negar a ti mesmo. A arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha, e a arrogância recusa. Enquanto ambos te parecerem desejáveis, o conceito de escolha, que não é de Deus, permanecerá contigo. Embora isso não seja verdadeiro na eternidade, é verdadeiro no tempo, de tal modo que enquanto o tempo durar na tua mente, haverá escolhas. O próprio tempo é tua escolha. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que olhes só para o eterno. Se te permitires ficar preocupado com o temporal, estás vivendo no tempo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e a fazer com que ela seja tua.